Bem-vindos, gente, mais um módulo, e esse módulo é um dos módulos que, na minha opinião, é um módulo crucial para que você possa realmente plantar algo bem bacana. E ele parte do princípio de que para você ter algum resultado, você vai ter que planejar ter esse resultado. Não adianta simplesmente tomar uma decisão de ter um resultado se você não vai dedicar alguma hora a ele. Amigão, milagre não vai acontecer, a gente precisa dedicar algum tempo para que nós possamos plantar primeiramente antes de pensar em colher. E muitas pessoas acabam falhando nesse pensamento, porque muitas pessoas elas acabam sendo daquela metodologia do deixa eu receber para depois fazer. Uma pessoa que de repente ela pega, está numa noite fria, ela fala, por favor, fogo, me dê calor e depois eu vou cortar lenha. Professor, me dá 10 e eu garanto para o senhor que daqui a 3 meses eu vou estudar muito para essa prova. Assim que as pessoas pensam. E naturalmente, se você pensa dessa forma, você não vai conseguir colher nada. Nós precisamos dedicar uma parte do nosso tempo aos nossos objetivos, porque senão eles não vão acontecer. E quando falamos sobre dinheiro, nós precisamos falar sobre esse ponto. O dinheiro, gente, é uma das coisas que é muito importante para que nós possamos realizar qualquer objetivo. Agora, se você não pegar e entender que existem várias formas de agenda, e uma das formas de agenda chama-se agenda financeira, ou seja, agenda focada em realizar os recursos que nós precisamos para realizar nossos sonhos ou os meios para que nós possamos conquistar o capital para conseguir comprar ou adquirir os bens ou sonhos ou viagens ou tudo aquilo que você sempre quis, não vai acontecer. A agenda financeira é uma das principais coisas que nós precisamos implementar no nosso dia a dia. E para isso eu quero começar com uma pequena reflexão muito simples, muito rápida, e eu quero que você pare e reflita. Se você estiver assistindo esse treinamento do lado do seu cônjuge, do seu parceiro, ótimo, que é bom que vocês dois já conversem sobre isso, tá bem? Se porventura eu falar um pouco mais rápido e vocês quiserem refletir mais, pausa o vídeo e conversa, porque esse ponto de partida é um dos mais importantes. Então vamos lá. Qual a periodicidade que você ou vocês atualizam as suas receitas e as suas despesas? De quanto em quanto tempo, de quantos dias, quantos minutos, vocês vão lá na planilha de vocês e colocam o quanto gastaram e o quanto ganharam. Segunda reflexão, de quanto tempo vocês reavaliam as suas metas, os seus objetivos. Quando que vocês param para olhar se elas estão caminhando bem, caminhando mal, já foram embora ou ainda estão no tempo de poder ser realizadas. De quanto em quanto tempo você para, ou vocês param, para poder olhar os investimentos que vocês têm. Como que é isso, gente? Quanto tempo vocês param para poder olhar se o dinheiro de vocês está sendo investido de forma adequada, se esse dinheiro está sendo investido num produto bacana, se ele está gerando um rendimento melhor, vocês têm outra opção. De quanto tempo vocês sentam com o assessor de investimentos de vocês para que ele possa avaliar melhor a carteira de vocês. De quanto tempo vocês param para olhar a aposentadoria? Como é que estão suas metas de aposentadoria? Como que vocês param? Quantos anos pretendem parar para se aposentar? Como está sendo esse planejamento? Se tudo continuar do jeito que está, vocês vão se aposentar quando? Depois disso, de quanto tempo vocês leem um livro relacionado a finanças no ano? Vocês leem isso uma vez por mês, uma vez cada 2 meses? Nunca leram? Não pretendem ler? Pretendem ler agora? Porque se não adianta só fazer um curso. E a leitura? Leitura é um hábito bom. E lembra, a cabeça e bolso são conectados. E por último, como casal, como parceiro e parceira, ou parceiro e parceira, depende de cada caso, mas o mais importante é de quanto em quanto tempo vocês sentam para poder conversar e bater um papo, para poder saber se todos os planejamentos de vocês estão caminhando da maneira como se deve. Como está isso? Se vocês simplesmente não param para sentar, para poder bater um papo e conversar, quando vocês vão fazer isso? E se os dois estiverem desalinhados? Não tem coisa pior do que uma empresa que não tem alinhamento interno? E ao mesmo tempo, minha recomendação é que você, na sua casa, trabalhe como uma empresa. Tem que ter um alinhamento. Quem é responsável por qual meta? Quem é que está trabalhando mais duro por isso ou por aquilo? As receitas. Então essas perguntas é para provocar você a refletir. Porque se você não parar para refletir, você e seu cônjuge, ou seu parceiro, ou você sozinho, parar para direcionar melhor o seu caminho, você não pode simplesmente criticar depois se os seus resultados não forem atingidos. Uma das frases que eu mais gostei foi do Amir Klink, uma vez, que ele disse que os erros eles têm que ser corrigidos rapidamente, porque o erro é como uma barca, um barco. Esse erro é o seguinte, se você está num barco
e a sua rota está 2 milímetros fora do curso, se você arrumar naquela hora, são só 2 milímetros de ajuste. Só que se você esperar horas, dias, meses para arrumar, você vai arrumar quilômetros para poder se reajustar e voltar para a rota certa. Então não perde tempo, se reajusta o quanto antes. E aí, algumas coisas que são importantes a gente poder iniciar nesse capítulo. E essa é uma frase que eu sempre digo em todas as palestras, cursos, treinamentos. Ou você tem uma agenda, ou você precisa de um milagre, amigão. Ou você vai ter que olhar para o céu e falar, pelo amor de Deus. Só que coitado de Deus, não sei o nome que você dá, e se você acredita ou deixa de acreditar, mas o ponto é, não adianta jogar para o universo algo que é responsabilidade sua. Ou você tem uma agenda ou você espera um milagre. E não dá para você colocar seus ovos, as suas apostas no milagre. Você pode muito mais do que isso. E aqui algumas recomendações que eu coloco, e para começar, para você poder entender a organização do tempo. Essas são 4 formas das suas atividades. Rotina. Existem atividades que são rotineiras, como o nome diz. Isso sempre vai existir. Isso não pode ser desculpa para você simplesmente dizer que dá para fazer alguma coisa ou não. Porque tempo é uma coisa relacionada a planejamento. Se você não tem tempo para fazer nada, é porque você é um mau planejador. Ou você passa a melhorar nessa habilidade, ou você sempre vai ser aquela pessoa que vai se enxugar gelo, nunca vai sair do lugar. E eu não quero que você não saia do lugar, porque se você está aqui, eu também me sinto responsabilizado pelos seus resultados, por você ter confiado no ESM Consultoria, para que nós possamos te dar uma diretriz financeira. Agora, você precisa avaliar das suas atividades quais são rotineiras. Elas têm que estar planejadas. Elas têm que ter o planejamento e elas sempre vão acontecer, não importa o que aconteça. Elas sempre vão estar lá. Segunda, atividades que são delegáveis. Muitas vezes a pessoa tem uma rotina tão pesada, mas ela podia delegar. Ela podia visualizar formas de delegar atividade para alguém. Ela não pode ser centralizadora, como muitas pessoas são, ou pouco humildes de entender que alguém não pode aprender aquilo que ela faz. Veja as atividades que você pode delegar com mais ou menos complexidade no trabalho, na empresa, na sua empresa, na empresa de alguém, ou na sua própria casa. Porque não dá para a pessoa assumir o mundo todo. Se ela assumir o mundo todo, o dia tem 24 horas, ela vai ter um desequilíbrio na vida dela pessoal. Aí nós começamos a entrar no que é importante e o que é urgente. Importante, muita gente tem muita coisa importante, só que tem que separar o que é importante e urgente. Importante é uma atividade importante. Só que ela tem que ter meta, planejamento, data para acontecer e data para ser feita. Não é para fazer do dia para a noite, é importante e ótimo. Só que ela tem que ter um planejamento para ser realizada. E isso é diferente de urgente. Urgente é prioridade total, é para tudo que está fazendo para poder fazer o urgente. E essas 4 coisas, se você separar, você vai ter uma liberdade de tempo maior para se planejar. O que é rotina que é só sua? Dessa rotina, o que você pode delegar? Dentro do seu planejamento, o que existe de atividades importantes que você vai planejar e vai colocar no decorrer da sua agenda para conseguir realizar na data certa? E no cotidiano vão aparecer coisas urgentes, como na vida de qualquer pessoa. Vitor, mas você não sabe como é a minha vida, eu sempre tenho problemas. Amigão, só não tem problema quem já morreu. Todo mundo que está na Terra vagando tem problema para resolver. Não é uma coisa só sua. Então passa a ser mais humilde, passa a se planejar melhor. Porque com certeza quem não tem tempo quer dizer não tem planejamento. Ah, mas eu trabalho muito, você não conhece, você não sabe o que está falando. Ótimo, posso até não te conhecer pessoalmente. Mas todos os casos que até hoje eu tive a oportunidade de conhecer, que falam que não tem tempo quando você para olhar, é falta de planejamento, falta de entendimento dessas atividades. E aí, quando você se reorganiza, vem as recomendações de como você pode trabalhar melhor aqueles conceitos das perguntas que eu fiz no começo desse módulo. As recomendações que nós damos. Receitas e despesas. Minha recomendação é que todo dia você atualize o quanto gastou e o quanto ganhou. As suas receitas e despesas. Mas não gaste mais de 10 minutos, de 5 a 10 minutos. Ou na sua planilha, no seu aplicativo, ou no seu caderninho. É só ir lá e preencher, acabou. Não é para ficar chorando no número. É simplesmente preencher para você ter o controle na sua mão. Se você tem um controle que seja tão difícil, mas tão difícil de ser visualizado, analisado, ele está errado, porque ele te faz perder tempo. 5 ou 10 minutos por dia. O controle tem que ser simples, prático, rápido de você olhar como as coisas estão caminhando. 2. Metas. Como conselho de pelo menos uma vez por mês, para e olha como as suas metas estão caminhando. Não adianta simplesmente você colocar uma meta em dezembro e em novembro você decidir ver se ela está indo bem ou mal, sendo que ela começou em janeiro.
Todo mês, pare e olha se elas estão no caminho certo, se elas estão melhor do que o esperado, pior do que o esperado ou conforme o esperado. Porque senão, você não vai realizar os objetivos e não adianta você virar e falar que aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, é porque você não planejou da maneira como deveria. E aí não dá. Depois, investimentos. Pelo menos uma vez a cada 6 meses, para e olha. Por que a cada 6 meses? Porque quando você define uma estratégia de investimentos, não adianta você simplesmente mudar do dia para a noite. Você define uma estratégia, a economia não vai mudar do dia para a noite. Então, você definiu aquela estratégia, seus objetivos, mantém ela e depois de 6 meses você para e olha de novo. Isso acontece também com a aposentadoria, a mesma regra, porque grande parte da aposentadoria ela acaba sendo aplicada, investida. Então, por isso, é muito importante que a cada 6 meses você possa olhar a sua aposentadoria e os seus investimentos, como eles estão caminhando. E aí você pode mudar a sua carteira, colocar num produto A, B ou C. Por isso que é tão importante você ter o auxílio de alguém que sabe o que está fazendo e te ajude a planejar, se você não é aquela pessoa que tem um conhecimento amplo. Por isso, a minha grande recomendação é o quê? Você ter assessores de investimento, pessoas que são focadas nessa atividade para poder te ajudar a construir isso. E os últimos 2 recomendações que eu faço é o quê? Leitura, pelo menos a cada 3 meses você vai ler um livro sobre finanças. Hoje, se você olha o mercado de finanças pessoais, o que não falta é livro bom para ler. Agora, se você olha a maioria dos livros sobre finanças pessoais, parece um gibi, gente, tão fininho que é. Para e lê. Lê um pouquinho todo dia, 2 páginas, 3 páginas por dia, é melhor do que nada. Muitas vezes as pessoas não fazem uma atividade porque elas querem fazer o perfeito. É melhor feito do que perfeito. E pega o livro, lê o pouquinho que dá, mas leia, comece a ganhar o hábito e depois você vai ganhando velocidade. E por último, casais, senta com seu parceiro, pelo menos senta com seu parceiro a cada 3 meses. Não deixa passar muito prazo, vocês são uma dupla, vocês estão trabalhando juntos, é uma família, é um time. Todo mês, pelo menos, ou a cada 3 meses, pelo menos, você vai sentar para vocês poderem avaliar como os objetivos estão caminhando, como as metas, as dificuldades, bater um papo. Quem não conversa, depois não pode se surpreender pelo fato do outro não saber como podia ter te ajudado. Quanto mais conversa tiver, mais diálogo tiver, melhor as coisas vão caminhar. Essas são algumas recomendações, esse módulo termina aqui sobre agenda, mas esse é o módulo que eu quero que você pause agora o curso para você voltar e fazer ele direito, de novo, planejado. Porque se você não tiver uma agenda, do que vai adiantar a gente prosseguir para os outros módulos do curso? Não adianta nada, porque os próximos módulos, a agenda vai ser crucial. E no módulo seguinte, módulo 3, a gente vai falar do quê? De como construir metas. E para construir metas, a agenda tem que estar conectada. Então se planeja melhor antes da gente prosseguir. E a gente se vê no próximo módulo, pessoal.